amiguinho, tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira e nós vamos estudar a nossa lição e saber como continua essa viagem de Paulo. E o título da nossa lição é Cuidado com os lobos. Você já viu um lobo? Paulo estava dizendo que eles precisavam ter cuidado com os lobos. Será que eram lobos de verdade animais? Nós descobriremos em breve, mas antes disso, nós vamos lembrar o nosso versinho que nós estamos decorando essa semana, que diz: a maior felicidade em dar do que receber está em Atos 20:35. Vamos falar juntos? A maior felicidade em dar do que receber. Atos 20:35. Vamos para a nossa lição de quarta-feira, que diz, cuidado com os lobos. A mamãe diz, cuidado com o que você faz. E o papai diz, fique atento ao que você fala. E ele diz assim também, preste atenção aonde você vai. Todos falam para você ter cuidado, prestar atenção. E essas palavras, cuidar, prestar atenção, ficar atento, é a mesma coisa que vigiar. Então, o que significa vigiar, tia Angélica? Cuidar, prestar atenção. Então, tudo isso significa vigiar. Essa pequena palavra é muito importante. Paulo disse aos irmãos de Éfeso, vigiem. Mas por que ele disse isso? Por causa dos lobos ferozes. Será que eram animais, lobos ferozes? Não. O apóstolo não estava falando de lobos de verdade, mas de pregadores ímpios que agiam como lobos. Então, pessoas mal intencionadas que estavam no meio dos crentes e que iam agir como lobos, iam falar coisas mentirosas. Deus mostrou a Paulo o modo como esses falsos missionários entrariam na igreja e ensinariam coisas erradas aos irmãos. Como os lobos tentam arrancar as ovelhas do curral, o lobo sempre tenta atacar uma ovelhinha. E como os lobos tentam atacar a ovelhinha no curral, assim, aqueles missionários falsos, missionários ímpios, iam tentar arrancar os crentes de Éfeso da igreja. E eles ensinariam coisas erradas aos irmãos. Ele tremeu por seus queridos amigos de Éfeso, e então disse, protejam cuidadosamente os crentes e cuidem para que nenhum mal aconteça com eles. Fiquem atentos aos lobos. Lembre-se de tudo que lhes ensinei com muitas lágrimas. Você sabe, amiguinho, que existe algo mais perigoso do que um lobo? O que é mais perigoso do que um lobo para a nossa fé e para a nossa vida? Satanás. Ele é bem mais perigoso do que um bicho, do que um animal. Porque ele está sempre procurando uma oportunidade de nos fazer pecar, de nos fazer cair em tentação. E ele anda ao redor, como um leão faminto, procurando a quem possa devorar. Sabe quando ele pode nos pegar? Você sabe qual é a oportunidade que ele tem? Quando você se afasta de Jesus. E aqui diz assim, a oportunidade dele é quando não estamos vigiando e orando. Por isso, nós precisamos orar para Jesus de manhã, ao meio-dia e à noite. Nesses 3 períodos do dia. Não é apenas quando nós acordamos ou quando nós vamos dormir. Nós precisamos estar ligados com Jesus em todos os momentos do nosso dia, para que nós estejamos sempre vigiando, para que Satanás não tenha a oportunidade de nos induzir a fazer coisas erradas. Por isso, sempre ore para Jesus. E quando você estiver pronto para falar uma palavra áspera, agir com raiva, falar algo que você vai se arrepender ou ter uma atitude que não é legal, você ora. E o inimigo vai fugir de você. Ele não vai ter chances, porque Deus vai te dar forças para vencer a tentação. E o nome de Jesus faz ele fugir. Não tem jeito, ele foge. Então, sempre que você precisar
clame por Jesus. E mesmo que você sinta que está bem, ore a Ele de manhã, de tarde e à noite, para que o mal não tenha oportunidade com você. Você tem um guardião, um amigo fiel, mas você precisa estar em contato com ele para receber essa proteção. Então não seja negligente, não deixe de orar e pedir a proteção de Jesus. E agora, amiguinhos, nós vamos fazer as nossas questões da nossa lição. Aqui nós temos uma figura e diz assim: circule a figura que mostra o que devemos fazer quando Satanás vem com suas tentações. E tem duas crianças aqui, ó. Tem uma criança que está na frente da televisão, vendo um programa, um desenho, e tem uma criança que está orando. Orando. O que nós devemos fazer quando nós queremos receber a proteção de Deus e quando Satanás vem com suas tentações? Nós precisamos orar, pedir a Deus a sua proteção para que Satanás se afaste de nós. E a questão 1 diz assim: o que Paulo disse aos irmãos de Éfeso? O que eles deveriam fazer? Então tem umas letras bem embaralhadas, algumas sílabas embaralhadas, e é para você lembrar. O que Paulo disse para os irmãos de Éfeso que eles precisavam de fazer contra os lobos? Vigiar. Organize a palavra e escreva aqui no espaço: vigiar. A pergunta 2 disse: o que Paulo disse que atacaria a igreja? E é para você marcar a resposta errada. O que atacaria a igreja? Aí tem a opção. Opção A, lobos. Opção B, ovelhas. Qual que é a resposta errada? Quem que atacaria a igreja? Quem não atacaria a igreja? As ovelhas. Muito bem, seriam os lobos. Então você marca a resposta errada, que é ovelhas. E agora tem uma questão assim: ligue as figuras com o que elas representam. Então, tem uma questão que diz falsos missionários e bons irmãos. E aí, ó, eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver se dá para ver. Ai, ficou muito escuro, amiguinho, não dá para ver. Olha direto na sua lição. Quem são os falsos irmãos? Os lobos. Muito bem. E quem são os bons irmãos? As ovelhas. Aí você vai ligar a resposta certa com o animal que representa. Questão 4. O que os falsos missionários fazem contra os irmãos? E é para você circular a resposta certa. Eles tentam tirá-los da igreja. Isso, né? Os falsos irmãos tentam tirar os outros da igreja. Então você circula essa resposta. Muito bem. E tem uma reflexão para você que diz assim: o que você pode fazer para estar a salvo de Satanás, o grande leão? Então, o que você pode fazer e o que você deve fazer para estar protegido contra Satanás, que é um grande leão? Você precisa vigiar e orar. E assim, toda tentação vai fugir de você, porque você vai receber proteção do seu Deus. Então não esqueça, sempre ore e esteja atento. Nada de falar palavras grosseiras, jogar coisas nas pessoas, agir com raiva. Isso são coisas que são más, né? Então não são legais. Então cuidado, amiguinhos, e sempre ore de manhã, de tarde e à noite. E amanhã nós vamos descobrir como continua a nossa lição. Beijo da tia Angélica e até amanhã!